obrigado pela presença de todos. Nós estamos agora transmitindo simultaneamente no Instagram, no YouTube e no Facebook, ok? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. O tema dessa live é liberte-se da mentalidade de escassez. Mas por que nós precisamos nos libertar da mentalidade de escassez? Olha, muitos problemas que nós experienciamos têm uma relação direta com essa mentalidade. Para nós entendermos melhor o paradigma da escassez, dentro desse paradigma se afirma que não existe o suficiente para todos no mundo. Esse pensamento dá origem ao medo, à disputa por dinheiro e bens materiais, dá origem a muitos dos conflitos que nós conhecemos hoje. Por exemplo, guerras surgem a partir desse ponto de vista de que não tem para todo mundo, então nós temos que disputar a riqueza que existe, né? Sendo assim, as pessoas acreditam que realmente para terem um pouco de conforto, para terem as suas necessidades supridas, elas precisam batalhar, tomar de outras, disputar, né? Elas olham para o mundo à sua volta como se eles tivessem o padrão do guerreiro. Não, eu sou um guerreiro, eu preciso vencer as adversidades, então é uma guerra, é uma disputa, né? E essa ideia também cria uma espécie de concorrência desleal, onde cada indivíduo tem única e exclusivamente o objetivo de garantir o seu. Então, a verdade é que você pode, com esse tipo de ideia, com esse tipo de padrão, você pode trocar de trabalho, de cidade, de relacionamento, você pode fazer todas as mudanças que você imagina. E mesmo assim, você vai continuar repetindo os mesmos resultados. E o problema está onde? O problema está diretamente relacionado aos seus paradigmas, aos seus padrões, à sua mentalidade. É uma mentalidade que coloca você à margem das possibilidades. É uma mentalidade que faz com que você olhe para o lugar errado. Ou seja, não importa se você troca de relacionamento, de cidade, não importa. Você continuará tendo exatamente os mesmos resultados. Porque realmente você olha para o lugar errado, ok? Então, essa é a ideia. A mentalidade de escassez, ela realmente te dá filtros da realidade e esses filtros se retroalimentam e fazem com que você não consiga ter os resultados e a qualidade de vida que você quer. Você fica sempre oprimido, você fica sempre se sentindo realmente assim, olha, tudo é uma disputa, tudo eu tenho que, realmente, quem pode mais chora menos. Quer ver? Esses são os padrões. Se eu ganho, ele tem que perder. Quem pode mais chora menos. A vida é tudo ou nada, no sentido assim de estar lá o mercado, vamos ver quem é que ganha esse mercado. E olha, a verdade verdadeira é que não é mais assim. O mundo está mudando numa velocidade extraordinária e existem muitas coisas que estão acontecendo nesse exato momento. Uma das coisas que está acontecendo é que a tecnologia tem resolvido muitos problemas à nossa volta. Então, essa ideia da escassez é uma ideia obsoleta, é uma ideia que realmente faz com que você não experiencie a qualidade de vida, não olhe para essa nova perspectiva que aparece à sua frente com a possibilidade de criar riqueza, de criar soluções, de trazer pessoas para um universo de novas oportunidades e possibilidades. Então, a ideia da escassez, ela é uma ideia que realmente faz com que você tenha uma interpretação completamente equivocada, uma interpretação totalmente inaceitável da realidade e que te traz realmente um foco naquilo que você está determinando a sua visão, que é a escassez, ok? Então, olá, sejam todos bem-vindos, obrigado por os que estão chegando nas outras redes sociais também. Então, o ponto importante aqui é o seguinte, tá? Que essa ideia da escassez, ela traz muitas outras consequências muito ruins, né? Por exemplo, a pessoa que tem a ideia da escassez, muitas delas têm até a questão da autossabotagem. Ou seja, se você começa a prosperar e ganhar dinheiro de maneira, né, muito grande, se você começa a andar para frente e construir uma vida muito boa, aí dentro da mentalidade de escassez, você olha para as pessoas à sua volta e fica assim, puxa, mas eu não me sinto confortável em ser rico, eu não me sinto confortável em ser próspero. Por quê? Porque, olha, eu tenho tudo isso e os outros não têm nada. Se eu tenho, eu tomei de alguém, se eu puxei a coberta, eu tirei de alguém, se eu ganhei um pedaço do mercado, outra pessoa perdeu, né? E na verdade não é mais assim. Ou seja,
como eu posso, olha só esse padrão de escassez, como eu posso ter tudo isso enquanto outras pessoas passam necessidade? Então, fiado nesses paradigmas da mentalidade de escassez, eu quero trazer algumas dicas para vocês. Olá, mais uma vez, obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos. Se vocês quiserem também nos ajudar a libertar ao maior número de pessoas possível, por favor, fiquem à vontade, convidem mais pessoas. Tem um aviãozinho aí embaixo, mande para os seus amigos, tragam mais pessoas para que elas possam ser ajudadas, possam ser libertas desses padrões e crenças. Olha, pessoal, mais uma vez, tudo na mente de vocês é programa. Tudo na mente de vocês é programa. Ou seja, todos nós temos a vida que nós merecemos. Tudo que você tem é consequência dos teus... Boa noite, seja bem-vindo. Tudo que você tem é consequência dos seus filtros, dos seus programas colocados em prática e as consequências desses programas. Então, onde eu quero chegar com isso? Realmente é isso. Cada um de nós tem a vida que nós merecemos. Por quê? Porque elas são reflexos das nossas crenças, dos nossos filtros da realidade, desses padrões, né? E as consequências desses padrões quando as colocamos em ação ou quando não colocamos. Ou seja, mesmo que você não coloque esses padrões em ação, você vai ter consequências. Você sabe disso. A inércia também é um padrão e ela vai produzir, né, resultados ruins, como por exemplo, você se tornar uma pessoa que fica à margem das oportunidades e possibilidades, frustrada porque não conquista, não vai para frente na vida, não tem qualidade de vida, né? Fica sempre refém dos outros. Então, de um modo geral, tudo que você tem na sua vida, tudo que você experiencia tem uma relação direta com esses padrões. Então, voltando ao ponto de novo ali, se nós não nos libertarmos desses padrões, dessas crenças que nos dão esses resultados, nós vamos mudar de trabalho, de emprego, de cidade, sempre vamos acreditar que o problema está naquele local, naquele país, naquela cidade, naquele ambiente, naquela empresa, naquele relacionamento. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade que nos trouxe esses resultados. Nós temos uma mentalidade de escassez, nós temos essa mentalidade nos aprisiona, até no relacionamento. Às vezes a pessoa tem um relacionamento que é um relacionamento péssimo, com uma pessoa que daqui a pouco abusa dessa outra pessoa, né? De diversas formas, e simplesmente a pessoa, ela com a mentalidade de escassez, meu Deus, se eu deixar esse relacionamento, ninguém mais vai me querer e tudo mais. Olha, assim, ó, o nosso propósito aqui sempre, 100% dos casos, é sempre ajudar você a restaurar. Eu volto a dizer, o problema não está normalmente onde você está. É difícil o problema estar onde você está, é difícil o problema estar nos relacionamentos que você tem. O que traz essas consequências são os teus padrões, são as tuas crenças, são os teus filtros da realidade ou a falta de recursos que muitas vezes nós temos que nos trazem essas consequências. E a mentalidade de escassez tem uma relação direta com isso. E é verdade. Você, por exemplo, para vocês terem uma ideia, se você pega um milionário e tira tudo que ele tem, e todos os milionários são unânimes em dizer isso para você, até o próprio Donald Trump lá, que é presidente dos Estados Unidos, agora está fazendo umas coisas meio diferentes lá, meio estranhas, ele mesmo no seu livro, que eu recomendo, tem um livro interessante que ele tem, ele fez junto com o Robert Kiyosaki, entre diversos outros grandes líderes aí, e ele disse o seguinte, né, se ele perdesse todos os bilhões que ele tem, em poucos anos ele conquistaria tudo de novo. Agora, o oposto também é verdadeiro. Existem pessoas que ganham milhões numa loteria acumulada, numa Mega Sena. Existem pessoas que ganham milhões. Pouco tempo depois, elas estão na mesma miséria. E o problema qual é? O problema é que eles não tiveram oportunidade? Tiveram. Não tiveram os recursos? Tiveram. Onde é que está o problema? O problema são as suas crenças, os seus filtros da realidade, os seus padrões que levaram essas pessoas para esse resultado. Então, independente de você ter muitos recursos na mão ou não ter recursos na mão, independente de você ter oportunidades ou não ter, independente de qualquer coisa, são as tuas crenças, os teus padrões, que são programas que ao moverem-se trazem os resultados que você tem até então. Então, mais uma vez, todos nós temos a vida que nós merecemos. E ela tem uma relação direta com essas crenças, com esses padrões, e muitas vezes com a falta de recursos que nós, né, com recursos e conhecimentos, ferramentas, competências que nós desconhecemos. Então, é necessário nós entendermos isso, que alterando esses padrões, nós alteramos os resultados. Então, da mesma forma como um milionário, se você tirar tudo que ele tem,
pouco tempo depois ele volta a ser milionário, um bilionário. A mesma coisa acontece com alguém que ganhou muito dinheiro. Pouco tempo depois ele volta para a miséria. Porque eu quero que vocês entendam assim, ó, tudo possui sintaxe, tudo possui receita de bolo, sabe? Sintaxe, receita de bolo, programa, tudo possui uma fórmula. O sucesso deixa pistas. Tanto é que um dos grandes segmentos de livros que vende muito no mercado, e eu gosto, alguns deles eu já li e gosto muito de indicar, são biografias de homens e mulheres que mudaram a história da humanidade, biografia de homens e mulheres de sucesso. Mas por que nós recomendamos que as pessoas vejam biografia de homens e mulheres de sucesso? Porque ali você vai ver sintaxes, você vai ver estratégias que eles usaram para lidar com diversas situações. E essas estratégias, elas são recursos que muitas vezes você pode ou absorver e utilizá-los ou adaptá-los aonde você está e conseguir ótimos resultados. Então esse é um ponto extremamente interessante. Então não adianta você mudar de ambiente, de país, de cidade, se não mudar suas crenças, não mudar os padrões, não mudar a mentalidade de escassez. E a verdade é que ser bem-sucedido, ser feliz, viver do primeiro mundo não tem nada a ver com geografia, tem a ver com esse mundo que está entre essa orelha e essa aqui, ó. É aqui dentro que tudo ocorre. Então é aqui que nós precisamos trabalhar. Então o meu objetivo nessa noite é mostrar a vocês que a mentalidade de escassez, ela não só te traz consequências péssimas, como te nega a permissão para que você possa prosperar. Mais uma vez, eu citei um outro padrão que é esse, a pessoa começa a ganhar muito dinheiro e fala assim, mas se eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou tirando de alguém, eu estou segmentando o mercado, outros estão ficando sem, e daí, meu Deus, eu estou ficando rico, a outra pessoa está passando fome lá, quer dizer, ela tem até culpa de ser próspera. E na verdade, isso é uma crença limitante. Quanto mais recursos, condições, dinheiro nós temos, mais nós podemos melhorar o mundo, criar oportunidades, investir em novas tecnologias que ajudam a criar cada vez mais inclusão, oportunidade, abundância, entendeu? Então é uma crença limitante. Então como é que nós podemos começar a trabalhar essas crenças de escassez? Bom, a primeira dica, concentre-se na abundância e não na falta. O que você focar é o que você verá em seu mundo. Então, quando você foca na escassez, você só vai ver provas. Ou seja, mais ou menos assim, quando a pessoa foca na escassez, ela pega o jornal e ela circula lá só as coisas ruins, só as coisas que provam que o que ela está falando é verdade. Então, esse é um ponto interessante. Agora, quando você foca no lugar certo também, você só vai trazer notícias que comprovam o seu ponto de vista. E, na verdade, não passam dos filtros que você desenvolveu da realidade para dar significado e construir o teu mundo. Então, esse é um ponto importante. Quando você foca no lugar errado, a mente, ela quer ajudar você, o seu cérebro, ele quer ajudar você. Como é que ele quer ajudar você? Ele quer ajudar você otimizando os seus recursos, oxigênio, glicose, etc. Então, o teu cérebro quer ajudar você. E o que ele faz por você? Ele vicia você naquilo que você acessa, ou seja, tudo que você foca, nós dizemos sempre dentro das nossas metodologias que o que nós focamos expande. Mas por que é que expande? Expande porque teu cérebro, ele quer ajudar você a acessar aquela construção da forma mais rápida possível. Ou seja, ele quer poupar a tua energia. Então, quando ele trabalha com essa ideia de poupar a sua energia, de otimizar os seus recursos, ele é extremamente otimizado, ele facilita o acesso àquelas construções. Ele facilita os filtros da realidade para que aquilo se torne cada vez mais fácil de acesso. E a verdade é o seguinte, esses filtros, eles se retroalimentam, porque esses filtros da realidade, eles geram o quê? Eles geram potencial para resultados, e daí desses resultados eles geram, ou seja, filtros é programa, geração, daí gera potencial para mais resultados e isso se retroalimenta, ou seja, um sucesso chama outro sucesso, um abismo, outro abismo, uma felicidade, outra felicidade, uma derrota, outra derrota, e a verdade é que você está olhando para o lugar errado, não tem nada a ver com o teu cérebro, nada a ver com Deus, e olha que eu sou teólogo também, tem outras formações, ok, pessoal? Então, eles se retroalimentam e te trazem os resultados que você não quer, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Foque naquilo que você quer, foque na abundância, foque nas oportunidades. Pessoal, entendam isso,
Se nós analisarmos o passado, nunca antes na história da humanidade houve um mundo repleto de possibilidades, de oportunidades com tecnologias. Meu Deus, antes para você construir alguma coisa muito bem sucedida, palpável, você precisava de funcionário, cimento. Meu Deus, olha quanto investimento em matéria-prima você precisava. Hoje, existem negócios que valem 3, 4, 5 vezes em bilhões a mais que outros negócios físicos, e se você for ver quanto custa para fazer, praticamente não custou nada, entendeu? Quase nada, tendo em vista que alguns custam bilhões e tem custos de bilhões. Então, nós estamos numa época extraordinária. A tecnologia sendo acessibilizada a todos nós, ela nos dá esse precedente de você a todo momento resolver problemas na sociedade. As tecnologias, elas estão disponíveis. E olha, e é interessante, esses dias eu falei com um parceiro aí, e ele postou um negócio num grupo. Ela fez uma postagem bem interessante, é uma sequência, uma ideia, um raciocínio, né? Não estou desconsiderando o raciocínio. O problema é que aquele raciocínio tinha uma pegadinha, que era uma visão completamente uniangular e coadjuvante da realidade, como se nós não pudéssemos fazer nada para mudar essa realidade. E isso faz com que você fique completamente à margem das possibilidades. Vai acontecer isso e nós não podemos fazer nada. É uma tremenda de uma crença limitante, porque ele estava falando, por exemplo, sobre... tinha uma relação, entre outras coisas, também com inteligência artificial. E é uma piada, porque, meu Deus do céu, as tecnologias, entre elas a inteligência artificial, está aí disponível para o primeiro que chegar lá, o primeiro que aprender, o primeiro que utilizar, o primeiro que resolver problema com ela. Quer dizer, meu Deus, as oportunidades estão à nossa frente. Agora, se eu tenho essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de coadjuvante, de medo de problemas, pessoal, entendam o seguinte, ó. Você quer prosperar a partir de agora? Quer prosperar daqui para frente? Então, só tem uma competência que você tem que desenvolver. Só uma. Só uma. Aprenda a resolver problemas. Sabe esse conhecimento todo que você tem? As suas graduações, pós-graduações, mestrado, centenas de cursos? Isso são sub-recursos, subcompetências. Qual é a única competência que você precisa desenvolver? A habilidade de resolver problemas, entendeu? Você vai ser remunerado a partir de agora pela habilidade que você tem de resolver problemas, pela habilidade que você tem de eliminar gaps, que é a diferença entre o que eu tenho e o que eu quero de resultados. Agora, como é que alguém vai prosperar nesse novo mundo com uma mentalidade de escassez, com uma mentalidade em que ela olha para o lugar errado, em que ela fica, além de olhar para o lugar errado, fica observando para ver o que é que vai dar? Vai dar, e o que vai dar seguramente é sem essa pessoa, certo? Vai acontecer sem ela. Então, esse é o ponto. Primeiro foco, então, primeira ideia. Número 1, concentre-se na abundância e não na falta, né? Tudo que você focar será o que você vai ver no seu mundo. E ele se retroalimenta e te dá mais do mesmo, ele se reconstrói em cima do teu foco, ok? Primeira chave. Segunda, concentre-se e pense sobre a abundância de possibilidades do mundo para resolver problemas, que nós falamos aqui agora, né? Gerar negócios, riquezas, conhecimento, ganhar dinheiro. Foque nisso, concentre-se em abundância. Realmente, olha, mais uma vez, as pessoas dizem, ai meu Deus, estou cheio de problema. Ai, agora, eu ouvi essa semana isso. Puxa, nós temos tem uma pessoa que disse assim para mim, Liner, nós temos um problema. Eu falei, ótimo, meu Deus, eu estou procurando o lanchinho, cadê o lanchinho, entendeu? Cadê o lanchinho? Sabe por que eu uso esse adjetivo do lanchinho? Vou contar para vocês. Eu gosto dessa metáfora. O leão não é o animal mais rápido da natureza, não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o maior, não é o mais pesado, certo? O leão não é o maior em categoria nenhuma. O leão não é o maior em categoria nenhuma. De envergadura, peso, velocidade. Não tem uma categoria que ele é o número 1 do mundo. Agora, ele é o rei da natureza. Por quê? Porque o leão olha um elefante de 4, 5 toneladas, quando ele vê aquele bicho, ele olha e fala assim, lanche, entendeu? Então, para muitos que vem aquele monstro daquele paquiderme, daquele elefante, pensam, puxa vida, olha um elefante. O leão olha e fala assim, opa, comida, entendeu? E olha quantas vezes, tem ideia da diferença de 200 quilos aproximadamente para 5 toneladas? Olha o tamanho da comida do cara, entendeu? Então, esse é o ponto que eu quero dizer a vocês.
tudo tem a ver com o que você foca e como você dá significado a isso. Ou seja, aí disse assim para mim, eu me lembrei dele agora aqui, e não é só ele, tem muitas outras pessoas que fazem a mesma coisa. Fala assim, Linter, ô Luiz, nós temos um problema. Eu falei, ótimo, meu Deus, até que enfim. Que ótimo, lanchinho, né? Então, é por isso que eu uso a metáfora do elefante. Problema é lanche, problema é oportunidade. Então me dá o problema, me manda problema, eu tô querendo problema, traz para mim, entendeu? Então é isso que vocês precisam entender, pessoal. Problemas são as oportunidades. E são olha, por exemplo, esses problemas é que estão criando a abundância. As startups, as empresas que estão startando do zero, essas empresas que estão prosperando, crescendo, essas empresas que estão aí criando verdadeiras disrupções, alterando uma série de padrões aí, muitas coisas no nosso mundo atual, são empresas que procuram o tempo inteiro problemas para resolver. Entendeu? Então, quando você procura problemas para resolver na sociedade, você automaticamente olha para o lugar certo, você cria abundância. Porque, olha só que interessante, a pessoa que tem mentalidade de escassez e tem um negócio, a pessoa que tem mentalidade de escassez e tem um negócio, tem um fenômeno engraçado que eu acho, né? Na economia, o estouro da boiada. Ou seja, o pessoal nem raciocina, o pessoal dá um tiro para cima e fala, crise! Todo mundo corre na direção contrária, sabe? Parece até que são aqueles bois lá que estão no pasto. Irracionais, certo? Quando, na verdade, pessoas que ganham dinheiro nessas situações adversas, na verdade nem existe crise. A verdade é essa, nem existe crise. O que existe são oportunidades num mundo vivo, num mundo que enfrenta diversas situações, né, diariamente, semanalmente, mensalmente. Então não existe crise, existem muitas oportunidades que estão à sua frente. Agora, se a pessoa usa esse significado e diz crise, segura. Olha, eu vou falar para vocês. As pessoas que estão ganhando muito, mas muito dinheiro, são as pessoas que quando vem o mercado se movimentar e que os outros chamam de crise, eles vão entender assim, quais as oportunidades que estão acontecendo. Como eu posso resolver esse problema e sair na frente? Mudou o cenário, mudou o mercado, nós temos essa situação aqui, esse problema. Como eu posso resolver esse problema e obter uma excelente vantagem competitiva? Entenderam, pessoal? É tudo uma questão de mudança de mindset. É tudo uma questão de olhar da forma correta para o mundo à sua volta, para aproveitar as oportunidades. Então, o ponto aqui em questão é isso, tá? Concentre-se em possibilidades, em resolver problemas, em gerar negócios, riqueza, conhecimento e ganhar dinheiro, ok? Problema é oportunidade. E isso vai fazer com que você saia também da mentalidade de escassez, ok? Obrigado pelo comentário. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? Outro ponto importante aqui, ó. Construa relações sustentáveis, ganha-ganha. Pois quando você não dá valor ao trabalho duro do outro, como você quer que dê valor ao seu? Esses padrões e programas atrairão pessoas iguais a você. Ou seja, as pessoas com uma mentalidade de escassez tendem a ver uma relação ganha-perde, do tipo assim, não, olha, o negócio é o seguinte, eu vou lá e vou arrancar o cheque do cara, vou fazer negócio, e se alguém tem que sair com um grande lucro aqui, sou eu, o outro que se explode, o negócio é, eu tenho que cortar, eu tô aqui para cuidar do meu prato, o importante é o meu prato, entendeu? Se alguém tem que ganhar, é eu, se alguém tem que perder, é ele. Pessoal, olha, assim, ó, o que é vendas? Vendas é estabelecer relacionamento com o cliente para satisfazer suas necessidades de forma contínua. Você não vai conseguir criar relações sustentáveis se essa relação ela sempre for ganha-perde. Você ganha e os outros perdem, entendeu? Então não existe esse tipo de relação no século XXI. Ou você resolve o problema do seu cliente ou você perde o cliente, certo? Então, ou seja, o que está por trás aqui são filtros da realidade também. Por exemplo, as pessoas que têm essa ideia ganha-perde, né? Ou seja, querem levar vantagem em tudo, querem tudo de graça, o teu não vale nada. Não, eu vou lá no teu, eu vou lá, mas eu quero o curso de graça. Se eu tiver que botar a mão no bolso, eu não pago. A pergunta que eu tenho é o seguinte, ó, se a pessoa não valoriza você, não valoriza o seu trabalho, você acha que alguém vai valorizar o dela? Essas pessoas que ganham muito dinheiro, eles pagam uma fortuna, pagam 40, 50, 100 mil reais às vezes numa mentoria. Eles investem em pessoas que vão levá-los mais longe. Moral da história, isso forma filtros da realidade.
isso faz com que eles se relacionem com pessoas do mesmo tipo que elas e eles cada vez fazem mais dinheiro. Então, essa ideia ganha-perde, essa ideia de não prezar por um sistema sustentável em que as necessidades das pessoas, dos seus clientes, elas sejam satisfeitas de forma contínua para que você possa manter esses clientes satisfeitos e continuar tendo eles como cliente, isso aí está com os dias contados, sabe? É inacreditável essas relações que existem por aí. E pessoas, volto a dizer, as pessoas que não dão valor. Mais uma vez, pessoal, eu não estou falando aqui só de mercado, de negócios, de estratégia, de business, de vendas. Eu estou falando aqui de padrão. Uma pessoa que não valoriza a outra, que não valoriza o trabalho da outra, que quer dar um jeito de arrumar de graça, que não sabe prezar a vida, porque tempo hoje não é mais dinheiro, né? É o único recurso escasso, tempo é vida, tempo é muito mais do que dinheiro, certo? É o único recurso escasso. Então, uma pessoa que não quer valorizar o trabalho da outra pessoa, você acha que as pessoas vão valorizar o teu? E mais uma vez, eu estou falando de padrões. Os teus padrões, eles trazem filtros da realidade, eles espelham pessoas que têm os mesmos valores que você, as mesmas ideias que você. Você não consegue ver pessoas de outro tipo de pensamento com esse tipo de pensamento, sabe? É um negócio interessante. Gandhi falou uma coisa muito interessante. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Assim, muito obrigado por lembrar, Georginete. Compartilha aí, porque nós queremos realmente isso, libertar ao maior número de pessoas possível desses padrões limitantes. Então, a pergunta que eu tenho é o seguinte, ó. Mais uma vez citando Gandhi. Gandhi disse, seja você a mudança que você quer ver no mundo. E a pergunta que eu tenho a você é o seguinte, você acha que se você não se tornar a mudança que você quer ver no mundo, você conseguirá ver um mundo com uma série de novas oportunidades e possibilidades? Você acha que se você não valoriza as outras pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você ou o trabalho de outras pessoas, você acha que vão valorizar o seu? Você acha que esses padrões, que esses filtros da realidade, que esses metaprogramas, esses padrões colocados em ação e as suas consequências, vocês acham realmente que eles não trazem consequências a ponto de que, não, eu não valorizo dos outros, mas os meus eles valorizam. O que eu faço, eu valorizo. Eu não valorizo ninguém, mas o meu... Você acha que isso é possível? Você conhece alguém que diz assim, não, eu não valorizo ninguém, eu não prezo ninguém, agora eles me prezam pra caramba. Conhece alguém que já falou uma bobagem dessa? Eu conheço o óbvio, né? Pessoas que valorizam os outros são valorizadas e pessoas que não valorizam os outros não são valorizadas. Entendeu? É isso que é o óbvio, certo? Então, terceiro padrão é esse. Construa relações sustentáveis. Não existe nesse novo mundo nenhum tipo de relação sustentável se ela não for ganha, ganha, ganha. Se todos não ganharem na relação, não há sustentabilidade. Quarto ponto, seja grato. Gratidão constrói um eu saudável. Gratidão gera um universo de novas oportunidades e possibilidades. A gratidão, de acordo com a neurociência, ajuda a eliminar o medo, a angústia, a raiva. A gratidão, combinada com o altruísmo, afasta todas as dúvidas e a escassez. Entendeu? Só para vocês entenderem. Eu, como teólogo, tenho uma passagem que eu gosto muito em 1 João 5,18, que diz: o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor, no caso, é Deus, né? Mas o perfeito amor lança fora todo medo. Não, 4,18, não é 5. 5 é outra coisa. É 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo medo, certo? Agora, se você tem, de acordo com a neurociência, gratidão é uma forma de altruísmo. Gratidão é uma forma de altruísmo e perifericamente uma relação muito próxima com o amor incondicional, certo? Tem uma relação muito próxima. Se você juntar essas duas coisas, você tem, de acordo com a neurociência, o fim de sentir medo, angústia, raiva, né, dúvida e escassez. Olha que interessante, olha que coisa interessante.
Tudo na sua vida é alterado de dentro para fora. Se você não mudar teus padrões, teu mindset, o teu mundo não vai mudar. O seu mundo, ele muda a partir da maneira como você o constrói. Sexta-feira, pessoal, aqui nesse mesmo canal, nós vamos estar em todas, vou estar no Instagram, mas também vou fazer uma entrevista pela televisão integrativa. Nós vamos falar sobre como construir abundância e nós vamos mais a fundo nesse ponto, certo? Mas o ponto em questão aqui é isso. Todo mundo à sua volta, ele é construído, ele vem à existência a partir dos seus valores, dos seus programas, dos seus critérios internos, das suas emoções, né? E principalmente dos seus sentimentos que constroem o mundo à sua volta. Isso documentado em diversas disciplinas. Eu posso falar de programação neurolinguística, eu posso falar de neurociência, eu posso falar de teologia, eu posso falar de física quântica, quer dizer, eu estudo pra caramba um monte de coisa. E esse ponto é em comum em todos. Você constrói o mundo a partir do teu pensamento, das tuas crenças, dos teus filtros da realidade, aí tudo isso é racional, mas também da maneira como você dá significado ao mundo da sua volta, porque sentimento é externo. Mas emoção é externa. Retiro o que eu disse. Emoção são estímulos externos, mas sentimento vem de dentro. E se você integra essas três coisas, você muda teu mundo imediatamente. Você muda a tua mentalidade de escassez, você muda os resultados, você muda o seu mundo. É assim que nós funcionamos, é assim que o mundo à sua volta funciona. Então, tudo acontece dentro da sua mente. Quando você muda dentro da sua mente aos seus valores, a sua forma de se relacionar com o mundo também muda. Esses dias eu contei uma engraçada, tive uma década atrás mais ou menos, me lembrei de um cliente, que não importa em qual lugar do Brasil foi, nem do mundo, não importa se é homem ou mulher, não importa. Tive uma pessoa que teve nos nossos treinamentos, para vocês entenderem a piada e vão ver que é a mesma coisa que eu estou falando, fazendo também uma comparação, a alusão ao que Gandhi disse, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E tem tudo a ver hoje com as mais avançadas ciências que nós utilizamos para ajudar as pessoas. E eu me lembrei de um cliente que falou assim, ó, ele começou a fazer, na época, uma terapia, e ele falou assim, mas olha que engraçado, eu tenho uma coisa para compartilhar com vocês que eu achei impressionante, pessoal, um empresário. Ele disse assim, eu comecei a fazer terapia, tu sabe que todo mundo começou a me tratar bem, por que será? Nós não podíamos rir, né? Mas é isso. Ele começou a mudar a maneira de se relacionar com o mundo à sua volta e o mundo à sua volta mudou radicalmente a maneira de se relacionar com ele. É isso que nós estamos falando aqui. É exatamente disso que nós estamos falando. De você mudar a sua interação com o mundo à sua volta e o mundo à sua volta mudar completamente para você, para o mundo que você quer construir. É disso que nós estamos falando. Ok, pessoal? Então, esse é o ponto também. Relações sustentáveis, saudáveis, relações que prosperam, elas precisam ser ganha, ganha, ganha. Né? Essa ideia de ou é você ou sou eu, ela é uma ideia completamente obsoleta. Porque, olha só que interessante, no mundo dos negócios, quer ver? No mundo dos negócios, quando a pessoa tem a mentalidade de escassez, sabe onde é que ela olha? Ela olha para o concorrente. Entendeu? A pessoa, quando ela tem a mentalidade de escassez do mundo dos negócios, onde é que está o foco dela? O foco dela está no concorrente. E o que significa isso? Significa que ela nunca vai passar do concorrente. Entendeu o ponto? Porque o foco está no cara. Tudo que ele faz, eu faço. Ele fez, na minha mão é mais barato, eu também faço. Entendeu? É piada, né? Mas é verdade. Tem gente que é assim, ele também, a minha mão é mais barata, eu também faço. Sabe? Então, quando o teu foco está no concorrente, você nunca vai passar dele. Certo? Agora, se o seu foco estiver no universo de novas oportunidades e possibilidades, em entender os problemas que existem na sociedade para solucioná-los e aproveitar que essas soluções podem se tornar diferenciais competitivos para o teu negócio, podem se tornar produtos ou serviços, podem se tornar disrupções, podem se tornar satisfação de anseios, né? Porque a verdade é que se nós olharmos para o mercado hoje, pensando nas necessidades humanas, elas estão satisfeitas, mas os anseios não, entendeu? Então, mas como é que você vai identificar anseios? Como você vai realmente criar coisas inovadoras se você olha para o lugar errado? Se você tem os valores equivocados? Se você olha para as pessoas e pensa, não, ele é meu concorrente, né? E eu tenho que ficar de olho no concorrente. A verdade verdadeira é que a maior parte desses negócios todos quebram.
por essa mentalidade. Olha para o lugar errado e, quando olha para o concorrente, não olha para o mercado, não olha para o cliente, não olha para as necessidades do cliente. E sabe o que acontece? O que acontece é que alguém olhou para as necessidades do cliente, criou uma forma de satisfazer não apenas as suas necessidades, mas seus anseios, e da noite para o dia o que acontece? A pessoa não tem mais negócio, simplesmente, né, quebrou, não tem. Da noite para o dia descobriu que não tem mais cliente, que ninguém vai mais lá, que chegou uma coisa completamente diferente. Mas por que aconteceu isso? Porque a pessoa não tem mentalidade de escassez. Ela não olha para o negócio do concorrente, ela olha para o cliente, para as necessidades, buscando não apenas satisfazê-las, mas pensando em anseios. Entenderam, pessoal? A implicação da mentalidade de escassez? Olha, a verdade verdadeira é que a maioria das pessoas tem mentalidade de escassez. A maioria das pessoas é dirigida pela mentalidade de escassez, pelo foco no lugar errado. Se as pessoas tivessem foco... quer ver? Se as pessoas tivessem foco no lugar certo, o tal fenômeno estouro da boiada na economia não existia. Se as pessoas tivessem foco no lugar certo, a maioria esmagadora dos problemas, dos cárceres, de todos esses transtornos que nós vemos as pessoas experienciando não teriam sentido, não existiriam. Entenderam o ponto? Então, essa ideia de focar no lugar errado e ter essa mentalidade de finito, de escassez, de falta, faz com que as pessoas não prosperem e não olhem para o lugar certo e não percebam as oportunidades. Continuando, outra coisa, eu quero que vocês entendam assim, todos nós sabemos que nós somos o que nós comemos, falando fisicamente, certo? O teu corpo ele não é resultado do que você come. Se você se alimentar mal pra caramba, raríssimos casos a pessoa não tem consequência. Tem gente que come até porcaria lá e não tem problema, mas isso é raríssimos, muito raro. A maioria esmagadora de nós, quando se alimenta mal, de repente, além de se alimentar mal, ainda junta mais um sedentarismo, mais ou mais, sei lá, algum outro hábito que não deveria ter, a maioria esmagadora das pessoas, quase todas, mais de 99%, vai ter problema de saúde, certo? Ou seja, se alimenta com porcaria e espera que teu corpo reaja muito bem às porcarias, não é uma boa ideia. Nós estamos falando aqui do quê? De saúde física. Agora, a perguntinha que eu tenho para vocês é o seguinte: vocês acham que a mente de vocês, ao se alimentar de novela que só tem valores equivocados, noticiários que cada vez... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Cada vez que esses jornalistas falam de derrota, cada vez que esses caras falam de derrota, de crise, problema, economia, parece que eles justificam a audiência, eles justificam o fato de estar ali. E sabe qual é o ponto interessante? Eu ouvi uma vez uma entrevista com duas pessoas. Uma entrevista eu ouvi com um desses autores de novela. E esse autor de novela falou o seguinte: se você criar um personagem ético, com valores, um personagem ecológico, um personagem que melhora o mundo à sua volta, se você criar uma novelinha daquelas assim, meu Deus, olha que mundo maravilhoso, não tem audiência, ninguém quer saber. As pessoas querem o quê? Gente que mata, rouba, destrói, que sacaneia, que dá o tapa, esconde a mão, que puxa o tapete, que apronta. Eles querem ver o circo pegar fogo, eles querem o vilão. É engraçado, né? Agora, tudo bem. Eles se divertem vendo isso. A pergunta que eu tenho é o seguinte: ao encher a mente dessas baboseiras, você acha que se vai construir que tipo de ideia que preste? Que tipo de pensamento? Que tipo de relação você vai construir? Ao abarrotar a mente com notícias derrotadas de muitos, infelizmente, muitos homens e mulheres aí que estão no jornalismo, às vezes eles têm o pior ponto de vista possível. Certo? A visão deles eu sempre falo que realista é um pessimista disfarçado, certo? E às vezes, dizem assim, não, a imparcialidade. Mas a verdade verdadeira é que é muito raro nós vermos a imparcialidade. Nós temos o objetivo aqui de trazer a notícia imparcial. Não é verdade. É muito raro alguém ser imparcial, entendeu? Eu falo a minha verdade, eu não vejo muita imparcialidade, não. Eu sempre vejo situações em que a dona da televisão, ou da rádio, TV, jornal, ou alguma outra influência lá está sendo prezada de uma forma ou de outra, e mesmo que eles pensem, olha só pessoal,
mesmo que eles pensem que eles estão sendo imparciais, não estão sendo. Os teus filtros da realidade são extraordinariamente pretensiosos. Os teus filtros da realidade são pretensiosos. Então, a verdade verdadeira é que não existe imparcialidade na notícia. Não existe. Porque se você usou o ser humano para construir a notícia, né, eu vou lhe garantir que os filtros da realidade são pretensiosos, os filtros da realidade desse jornalista. Então, imagina... Pois é. Não, mas, Sérgio, você está falando de BBB e A Fazenda? Pior essas novelas. Pior ainda, não sei se não é o jornalismo, entendeu? Porque, meu Deus, parece que eles enchem a boca para as notícias, não, sabe? Enchem a boca. Eu vou falar uma coisa. Quando a notícia é boa na economia, parece que os caras não se empolgam. Pelo menos eu, às vezes, quando eu assistia jornal de madrugada aí, né, do jornal mais tarde, parece que quando a notícia é boa, eles não se empolgam. Agora, quando a notícia é ruim, eles enchem a boca, sabe? Então, é uma coisa engraçada, sabe? Agora, mais uma vez, tempo é um recurso finito, tempo é vida, tempo é tudo, é muito mais do que dinheiro, tempo é tudo, é o único recurso que você tem que é finito, o resto tudo é fácil, né? A pergunta que eu tenho é a seguinte, você acha que ao abarrotar a sua mente com esses programas estapafúrdios, com esses padrões equivocados, né? Ah, olha que interessante, eu falei do autor de novelas que diz que quando você cria um personagem muito legal, ninguém assiste a novela. No jornalismo é a mesma coisa. O jornalismo que mais tem audiência é aquele que o tempo fecha, aquele que só tem tragédia. Então, meu Deus, se nós analisarmos em termos de percentagem, o que significa as tragédias em contrapartida às outras coisas, eles só colocam lá coisa que não presta. Há muitos deles, né? Nem todos. Mas o que eu quero dizer é isso. Vocês acham que abarrotando a mente com esse lixo que tem aí, vocês acham que vocês vão chegar a algum lugar, construir alguma coisa que preste, enxergar o que ninguém está enxergando, ver oportunidades, construir uma vida saudável, um eu saudável? Vocês acham que... eu vou contar uma piadinha. Quando eu era criança, uma vez eu vi era criança, faz tempo, tá? Tem quase meio século de idade, então faz tempo. Quando eu era criança... muito obrigado, Ronaldo. Quando eu era criança, eu me lembro uma vez que deu um Globo Repórter falando sobre lobisomem. Meu Deus, faz uns 40 anos, mais ou menos. Nem sei, uns 30 e poucos anos, quase 40. Eu vou contar uma coisa, olha que louco, né? Era criança. E eu me lembro que a gente tinha medo de sair na rua depois de ter assistido com os olhos, como diz no sul, né? Os gaúchos aqui falam os olhos, que é um pila, né? A gente tinha medo de sair na rua, porque, meu Deus! Aí teve um rapaz que estava na minha casa assistindo da minha televisão, né? Inclusive, nunca mais vi meu amigo lá, quem sabe uma hora dessa encontro, meu amigo de infância, um angolano chamado Rui. Daí simplesmente ele morava na frente da minha casa. Ao terminar o programa, ele estava com tanto medo de atravessar a rua para ir para a casa dele, entendeu? Então, essa brincadeira exemplifica o quê? Exemplifica que a nossa mente, ela constrói os filtros da realidade a partir do que nós alimentamos, sabe? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, eu vou contar outra engraçada aqui. Esses tempos, eu dando um curso de coaching, daí me contaram que tinha um amigo deles lá, que eles foram acampar lá, fazer uma pescaria, e daí tinha um que era impressionável, né? E eles começaram assim, cara, mas olha, a gente vai pescar lá, mas tu toma cuidado que tem uma onça por lá. E daí eles se mancomunaram, 3 ou 4, e começaram a falar da onça. E a verdade é essa. Eles começaram a falar da tal onça, rapaz, chegou a ser patético. O cara abria a porta, começava a ouvir o barulho da onça, as pegadas da onça, e teve uma hora que ele chamou o povo, um homem de quase 50 anos, chamou o povo e disse assim, pessoal, tô vendo ali o rabo dela, ó. Quer dizer, o cérebro humano é incrível, cara. Se tu contar uma história bem contada e você acreditar, você até alucina que tá vendo, entendeu? O cérebro é incrível. Se você não sabe como funciona seu cérebro, você pode ser um completo refém dele. Ou seja, basta contar uma história bem contada que a pessoa alucina que está vendo uma coisa que não existe, entendeu? Então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, com esse bando de informação inútil, pretensiosa, e mais uma vez,
Se você ouvir jornalista dizendo que o objetivo é dar uma mensagem imparcial, eu sei que ele acredita no que ele está falando e eu sei que o objetivo dele é esse. Mas o fato de ter sido construído por um ser humano já não é imparcial, já é ligado aos seus filtros da realidade, ligados aos seus valores, às suas crenças. Ou seja, colocou o ser humano para destrinchar a informação lá, não é imparcial, já é pretensioso. Tem um cérebro humano no caminho lá destrinchando, se esse cérebro humano está destrinchando, já não é mais imparcial. Entendeu? Então, porque nós temos filtros da realidade que a gente só vê aquilo que a gente quer ver. Aí o cara vê só o que ele quer ver. Aliás, vírgula, eles não veem só o que eles querem ver também. Eles veem aquilo que dá audiência. Entendeu? Assim como uma novela, o que importa lá é o vilão, que é o que chama atenção, no noticiário também é o que dá audiência. Então, qual é o ponto em questão? Não tem como você se libertar de uma mentalidade de escassez se 24 horas por dia você vê as pessoas falando em crise, recessão, problemas, doença. Não tem como, não tem como. Ah, e a piadinha, que é outra. O teu sistema imunológico, de acordo com algumas pesquisas aí, ele tem uma relação direta. Você pode, por estresse, por uma série de... O estresse, por exemplo. O estresse tem uma relação direta com a imunologia. A pessoa acaba, por estresse, acabando ficando mais vulnerável, entendeu? Até essas coisas que estão por aí, como nós estamos experienciando essa situação de pandemia. Então, onde eu quero chegar com isso? Você nunca vai se libertar da mentalidade de escassez se você não se libertar dessas... Né? Não sei se é o teu caso, vocês aqui, mas as pessoas, vamos lá, não sei quem está me vendo, se assiste ou não, mas a verdade verdadeira é que ninguém nunca vai se libertar de mentalidade de escassez abarrotando a mente de lixo, tá? Não vai acontecer. Ok? Isso vai construir filtros da realidade, essas notícias, né, essas novelas, essas coisas que você assiste, vão construir filtros da realidade e vão fazer com que você cada vez mais prove na sua mente, por evidências e filtros que vão provar que aquilo que eles estão falando é verdade, quando na verdade não é. Tem uma historinha muito legal que eu acho o doutor PhD Luiz Marins contando, muito legal, do vendedor de cachorro-quentes, né? Eu acho muito legal a história do vendedor de cachorro-quente. O pai formou diversos filhos, um dos filhos formou economista, e o filho falou assim: pai, você está sabendo da crise? Daí o filho disse assim: não, filho, não, filho, eu estou aí cheio de pedido de cachorro-quente, não paro mais, não paro nunca, não tive tempo de ver notícia nenhuma. Meu Deus, pai, tem uma crise chegando aí, né? Aí o pai disse assim: meu filho, sim, pai, não dá para o senhor pegar e colocar o melhor pão, melhor salsicha, colocar esses negócios caros de ketchup e mostarda, tudo isso aí, isso é tudo caro, você tem que se enxugar isso aí, porque senão daqui a pouco mais o senhor vai ter problema financeiro. Aí o que ele fez? Começou a comprar um pão meia boca, salsicha aquela que vendia pendurada, começou a usar aquelas coisas de balde, aquelas coisas sem muita qualidade. Aí os clientes começaram a estranhar o cachorro-quente, né? E disseram o seguinte, daí pararam de ir lá no cachorro-quente desse senhor. E ele disse assim: meu Deus do céu, como meu filho tinha razão, que crise, hein? Eu nunca vi uma crise como essa, eu nunca passei tanta dificuldade na vida. Olha, eu vou garantir, se ele tivesse continuado sem ouvir o filho e fazendo um cachorro-quente de grande qualidade, não tinha crise para ele, entenderam o ponto? Então, pessoal, não tem como vocês se libertarem da mentalidade de escassez se você enche a sua mente de porcaria, entendeu? Então, isso é muito claro, ok? Outra coisa, ó, o oposto é verdadeiro. Para você se libertar da mentalidade de escassez, ande com pessoas que têm mentalidade de abundância. Assista vídeos, materiais, biografias, tudo de pessoas que têm uma visão que te abre uma série de novas possibilidades e oportunidades, né? Existem muitas pessoas que trazem, como eu falei antes, extraordinárias sintaxes. A pessoa lá é um homem, uma mulher muito bem sucedida, alguém que fez o legado, deixou a história, certo? Se você começar a ver como ele lidou com diversas situações, você vai adquirir uma série de estratégias cognitivas que podem muito bem ser adaptadas ou até diretamente serem úteis para que você se liberte dessa mentalidade de escassez. Ok, pessoal? Então isso é muito importante. Coloque coisas que prestem. Olha, eu sempre falo para o pessoal, inteligência é uma construção. Vem do latim intelligere. E intelligere, ela, na verdade, ela diz respeito exatamente a como você constrói essa interligação de informações para a resolução de problemas
com matéria-prima de qualidade, com senso crítico. Não dá para construir coisa que presta com lixo, certo? Um monte de porcaria, você não vai, né? Um monte de incompetência, de recursos esdrúxulos, de crenças limitantes advindos de televisão, advindo de jornalista, advindo de novelinha, você não vai nunca construir nada que presta. É simples assim, ok? Então, aprenda que é dando que se recebe. Olha, eu vou usar uma metáfora para você entender esse ponto. A metáfora é o seguinte: se você não abre a mão para dar alguma coisa para alguém, como é que alguém vai botar alguma coisa na sua mão? Até mesmo Deus. Se você não estende a mão e não semeia, não abre a mão para dar para alguém, como é que a tua mão vai receber alguma coisa para dar? Entendeu? Então, semear, abrir, as pessoas que são ricas, elas são generosas. Olha na internet, diversos milionários, bilionários do ano, e olha, para prosperar, não precisa ser milionário e bilionário. Doe, ajude, semeie, sabe? Faça com que... Planta, faz uma experiência. Veja se ao você dar alguma coisa de boa para alguém que precisa, ao você ajudar, ao você, né, apoiar de alguma forma a um outro ser humano que está precisando de apoio nesse momento, perceba se isso vai fazer falta para você, se daqui a pouco você não vai colher mais do que você plantou. É assim, existe essa lei. Se você acredita em Deus ou não, paciência, mas existe essa lei, a lei da semeadura. Você vai colher o que você está plantando, não importa o que é, né? E vai colher mais do que você plantou e em público. Então presta atenção no que você planta, tá bem? Então, de novo, a lei da semeadura. Por exemplo, para você entender esse ponto, tem relação direta com a questão da escassez, tá? Se você vai plantar 1 grão de milho, sei lá se é 2 ou 3 que coloca no chão para nascer um pé, eu acho que é isso aí. Não é a minha área, né? Mas você não vai plantar 3 grãos de milho e vai nascer um pé que vai te dar 3 grãos de milho, certo? Então você vai plantar 3 grãos de milho e vai nascer um pé com diversas espigas com muito mais milho do que você plantou. Então, tudo que você planta, você colhe. Primeira lei da semeadura, e tem uma relação direta com a escassez. Segundo, você pode plantar de noite, lá de madrugada. Quando o pé de milho nascer, todo mundo vai ver. Ok? Então, segunda lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe a mesma coisa, né? Depois você colhe muito mais do que você plantou e em público. Prestou atenção? Então, é uma lei interessante que dá para usar a seu favor, certo? Então, é um ponto a mais para vocês pensarem sobre que é dando que se recebe também, tá? Outra coisa, que eu falei antes mais uma vez, para se libertar da mentalidade de escassez. Amplie seus recursos, amplie suas competências, seus conhecimentos. Isso vai ampliar a sua visão e vai fazer com que você enxergue coisas que você não está vendo. Tem um monte de oportunidades aí na tua frente que você não enxerga. Por quê? Porque você não tem os recursos, você não tem as competências, você não consegue ver. Então é isso, quanto mais conhecimento de qualidade você tem, quanto mais recursos você tem, mais habilidade de resolver problemas, mais habilidade de reconhecer problemas. E reconhecer e resolver problemas é oportunidade de negócio, é oportunidade de crescimento, é oportunidade de se destacar, é oportunidade de ser reconhecido, reconhecida. Então é isso. Recursos são extraordinariamente importantes para que você enxergue mais longe. Então, para você se libertar da mentalidade de escassez, mais uma dica é: amplie a sua visão através de novas tecnologias, novos conhecimentos, novas competências, novos recursos. E antes de liberar para vocês fazerem alguma pergunta, eu quero falar uma coisa que move muito o meu coração, que eu acho muito bonita e é parte dos meus valores. Que é a seguinte. É uma frase que eu quero deixar a vocês, antes de abrir para as perguntas, que é o seguinte, ó. Faça as pessoas à sua volta brilharem e elas iluminarão o seu caminho. Vamos de novo? Faça as pessoas à sua volta brilharem. E são elas que vão iluminar o seu caminho. Então, essa generosidade vai libertar você da escassez. Ou seja, é mais ou menos assim, ó. Quando você é um rio, gostei dessa metáfora, eu ouvi uma pessoa falando esses dias, achei bem legal a metáfora que ele usou. Ele disse assim, quando você é um rio e você dá conhecimento, ajuda, semeia, faz o melhor pelas pessoas, né? O que acontece? A vida corre na tua direção. Né? Imagina que você é um rio e você despeja em outros, certo? O que acontece? O fluxo continua vindo e o que acontece? Os peixes, a vida, corre na sua direção. Os clientes, entendeu? Olha, pensa sobre isso.
Faça as pessoas brilharem e elas iluminarão o seu caminho. Você acha que eu estou falando de física quântica, de teologia, de neurociência, de neuromarketing, de marketing digital, de filosofia, de lei da semeadura? Do que você acha que eu estou falando aqui, pessoal? Fala aí para mim, do que você acha que eu estou falando aqui? Você acha que eu estou falando, quando eu digo isso, ó, então tá, então olha só, eu falei de novo, vamos de novo, ó, fiz uma pergunta. Quando eu falo, faça as pessoas à sua volta brilharem e elas iluminarão o seu caminho. Vocês acham que eu estou falando de teologia, física quântica, neurociência, marketing digital, neuromarketing? Vocês acham que eu estou falando de filosofia? Vocês acham que eu estou falando de lei da semeadura? De qual disciplina vocês acham que eu estou falando? O que vocês acham? Hein, pessoal, o que vocês acham? Deixa eu ver nas outras redes sociais como é que estão. Ei, pessoal, o que vocês acham? Hã? O que vocês acham, pessoal? Ó, eu vou responder. De tudo. De tudo. Eu estou falando de todas essas disciplinas. Todas essas disciplinas têm exatamente o mesmo ponto de vista. Ok? Se você for pensar em marketing, é isso. Quanto mais eu faço as pessoas saírem das suas dificuldades e brilharem e terem tudo, Sérgio, isso, eu estou falando, isso, Ronaldo, é isso. Na verdade, não é só de uma, eu estou brincando com vocês. Eu estou falando de neuromarketing, marketing digital, teologia, lei da semeadura, física quântica, neurociência, eu estou falando de tudo, entendeu? Todas elas têm esse ponto em comum. Até a psicologia, nós sabemos que quando eu levanto as pessoas, quando eu faço elas, quando eu faço uma pessoa sair da situação que ela está e ela melhorar a sua vida, ela se sentir inclusa, quando eu levanto uma pessoa do chão, é só a autoestima dela que melhora ou a minha também? Entenderam? Então, esse é o ponto. Quando você faz as pessoas brilharem, elas iluminam o seu caminho. Quando você dá conteúdos, quando você ajuda as pessoas a se levantarem, são elas que vão falar de você. Isso é marketing, isso é neuromarketing, isso é buscar segmentação do top of mind, isso é buscar memória na mente do seu prospecto. Isso é o ponto. Quando você tem esse entendimento, você está falando de tudo, todas essas disciplinas têm o mesmo ponto de vista. Entendeu? Desde a lei da semeadura até o marketing, desde a teologia até a neurociência, a PNL, é tudo igual. Entendeu? Então, faça as outras pessoas brilharem. Você vai, com isso, ser o maior beneficiado, porque elas vão iluminar o seu caminho. Entenderam, pessoal? Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Fiquem à vontade. Alguém quer fazer uma pergunta? O que vocês me dizem? Alguma dúvida? Fiquem à vontade, pessoal. Isso, exatamente, Ronaldo. O resultado que você produz para outros se reflete diretamente em você. Entendeu? Grave isso. Faça as outras pessoas brilharem. Você encontrará, elas iluminarão o seu caminho. E além disso, você encontrará sentido, propósito, você encontrará significado, você melhorará a tua autoestima, você construirá um mundo melhor, vai colher esses resultados, vai adquirir marketing top of mind, vai segmentar a mente das pessoas, elas vão lembrar de você. Quer dizer, não tem disciplina. Jesus também falou, né, a mesma coisa, entendeu? Então, se nós entendermos isso, quando nós fazemos o bem às outras pessoas, quando nós fazemos essas pessoas brilharem, elas vão iluminar o nosso caminho. Esse é o ponto. Ok, pessoal? Exatamente, exatamente. Mais alguma pergunta? Quem quer fazer uma pergunta? Eu acho que nós devemos ter uns 2 minutinhos ainda, o tempo voa tão rápido hoje. Ei, pessoal, alguma pergunta? Alguém mais? Estamos à disposição aí para ajudar você. É um prazer servir. Ok? Pessoal, assim, ó, deixa eu dar alguns recados para vocês. Na sexta-feira, nós vamos estar falando, então, sobre construindo uma mentalidade de abundância. Como nós podemos ter uma mentalidade de abundância? Quais as ações e como, na prática, nós podemos mudar radicalmente o nosso mundo, mudando a nossa maneira de interagir com esse mundo, ok? Então, bem importante esse ponto. Nós teremos lives agora, mesmo no final do ano, alguns dias ainda, antes de dar uma paradinha até janeiro.
E ó, na quarta-feira que vem, e a partir de sempre, nas quartas-feiras, você ou quem você quiser poderá ser atendido ao vivo aqui comigo na quarta-feira, uma consultoria gratuita, ok? Então, nas quartas-feiras, você tem a oportunidade de estar aqui sendo atendido por mim, por uma consultoria, com uma consultoria gratuita. Pessoal, só para vocês saberem, ó, hoje, se forem me contratar e disserem, olha, eu quero que você sente na minha frente e me ajude, me mostre quais são os padrões, que você seja o meu coach, que você seja o meu terapeuta, que você me ajude, e vocês vão ver no meu canal lá, eu fazendo e ensinando pessoas como se resolve 20, 30, 40, 50 anos de sofrimento em minutinhos, com tecnologia de vanguarda, entre elas neurociência e neurolinguística, mas não só isso, tem mais uma série de outras coisas. Eu hoje cobro R$2.000 um atendimento meu, R$2.000. Entendeu? E se a pessoa quiser sentar na minha frente, quiser minha atenção plena, é R$2.000, ok? E nas quartas-feiras, à noite, aqui nas redes sociais, vai ser gratuito. Você pode interagir comigo, você pode dizer qual é o seu problema e eu vou ajudar você, fazendo com que fique claro qual é o padrão. Tragam pessoas que sofrem, pessoas com problemas, o que for aí, tá? O nosso objetivo é ajudar essas pessoas para que elas possam experienciar realmente um universo de novas oportunidades e possibilidades, tá bom? E é gratuito. É um prazer ajudar. Pessoal, então, nessa noite, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês em todas as redes sociais que nós estivemos ao vivo. E quero me colocar à disposição. Por favor, façam perguntas. Vocês podem colocar perguntas lá no meu Stories. Vocês podem fazer as perguntas. Eu vou responder a todos. E o meu objetivo é esse, é ajudar você a resolver rapidamente tudo aquilo que te atrapalha para que você possa construir em tempo recorde o que você nem imaginou que era possível. É esse nosso objetivo, elevar as pessoas realmente a um universo de novas oportunidades, realmente de protagonismo num mundo cheio de oportunidades que aí está para quem consegue ver. Tá bom, pessoal? Então, muitas vezes nós temos uma série de crenças, padrões e programas que nos impedem. O nosso objetivo é mostrar a você quais são esses padrões para que você possa avançar e construir a vida dos seus sonhos. Então, desde já, eu agradeço a todos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu fico à disposição, então, para ajudar e desejo uma ótima noite a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau para vocês.